O Carnaval do Rio de Janeiro é feito de diversos desfiles. Desfiles que vencem, desfiles que perdem, desfiles que marcam por não convencerem, desfiles que marcam exatamente por convencerem toda a plateia, todo o público que assiste o espetáculo lá na Marquês de Sapucaí, na Presidente Vargas e outros vários lugares ao redor do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar de um desses desfiles, um desfile que não venceu, mas que marcou uma geração, marcou uma torcida, marcou o mundo do carnaval como um todo. Nós vamos falar hoje da Mocidade Independente de Padre Miguel de 1999, no desfile em homenagem à Vila Lobos. Então venha conosco relembrar este magnífico desfile da escola lá da Vila Vintém, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ficha técnica da escola. Enredo: Vila Lobos e Apoteose Brasileira. Presidente: José Roberto Tenório. Carnavalesco: Renato Lage. Mestre de bateria: Jorgão. Mestre Sala Porta-Bandeira: Rogerinho e Nira. A Mocidade Independente de Padre Miguel foi fundada em 1955, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. A origem tem forte relação com o clube de futebol Independente Futebol Clube, que serviu como um núcleo primordial para os encontros de samba, tendo espaço pelas ruas de Padre Miguel, em especial nas confraternizações no Ponto Chique. Porém, antes de ser escola, os participantes saíram no bloco Mocidade Independente, lá por volta de 1953. Alguns nomes compõem a história da Mocidade, como Tio Vivinho, Ivan Ladeira, Mestre André, Tião Marino, Renato Silva, Jamon Rosa, entre outros, que ou eram do time de futebol ou simplesmente começaram a acompanhar o bloco pelas ruas da região. A escola adotou as cores arroz com couve ou verde e branco do clube e símbolo a estrela guia, que se tornou um espaço de significados e de brilho, oriundos de uma região afastada do grande centro, o que dava um grau de importância, como se a escola simbolizasse a imensidão, o topo. Tem como madrinha a Beija-Flor, apadrinhamento que ocorre em 1957. A Mocidade estreia de fato no grande carnaval das escolas de samba em 1957, porém conquistando o campeonato do grupo de acesso. Mas é em 58 que a escola consegue seu primeiro ponto de inovação, quando em um momento inusitado, Mestre André para a bateria em frente à comissão jogadora, levando a plateia ao êxtase. Por muito tempo, a escola de Padre Miguel era vista como uma escola que só tinha uma bateria, mas nos anos 70 isso muda com a chegada de Arlindo Rodrigues. Um dos responsáveis pela consolidação da posição de carnavalesco, Arlindo elevou o patamar da Escola Verde e Branca da Zona Oeste em 1974, quando consegue um quinto lugar, que poderia ser facilmente um primeiro lugar, caso não levasse uma nota 4, o que acabou com as esperanças de título, no enredo Festa do Divino. Arlindo ainda conquista um vice-campeonato e o primeiro título da escola em 1979, com o enredo Descobrimento do Brasil. Na saída de Arlindo, chega o futurista, abrasileirado e colorido Fernando Pinto, que daria uma outra estética em tons aos enredos, sambas e desenvolvimentos da escola. Vale destaque os enredos de 83, quando a escola realiza um desfile magistral e crítico sobre o Xingu, ganhando estandarte de comunicação com o público, mas é em 1985 que o estilo de Fernando é consagrado com um título surrealista sobre o espaço e o samba no enredo Ziringue do 2001, o Carnaval nas Estrelas. E enfim, chegamos à nova era da Mocidade, que seria encabeçada por Renato Lage como carnavalesco e pelo investimento ainda mais massivo de Castor de Andrade, que já frequentava a escola. Com o estilo visto como tecnológico, Lage conquistou logo de cara um bicampeonato 90 e 91 e o desfile de 96. E assim chegamos no ano de 99, quando a escola dá uma verdadeira virada nos desfiles anteriores e aposta um enredo erudito, mas ao mesmo tempo popular, sobre o compositor e maestro Vila Lobos. Mas antes, vamos ouvir um pouco mais do samba composto por Santana, Nascimento e Ricardo Simpatia.
as baquianas contra a emoção. É lindo o chorinho, mas no coração. Deixa eu cantar em sua música. A dona Flora Lima, o clima, no concerto da floresta ao luar. Canto paixão da sua mangusta, refletindo a poesia, mistérios e magias da cultura popular. Criança é esperança, tem pra bonita. E hoje a batuta do maestro é a sinfonia desta arte. Vila Lobos, é prova de brasilidade. Sua brasileira é a voz da mocidade, cantando a curiosa brasileira. Vila Lobos, é o quê? É prova de brasilidade. Sua brasileira é a voz da mocidade, cantando a curiosa brasileira. No que se refere ao desfile, a mocidade conseguiu apresentar diversas surpresas, a começar pela comissão de frente, que a gente está vendo agora nas imagens, de sapos cururus, em uma coreografia realizada pelos artistas da intrépida trupe, o que deu um ar de novidade e inovação com várias acrobacias. Além disso, outra espécie de novidade foi um conjunto de alas à frente do abre-alas, que deu ainda mais volume à apresentação da escola. E nesse setor, tínhamos a presença das baianas vestidas de uiaras, em alusão ao Amazonas, ou Amazônia, da relação que o Vila Lobos tinha, com a região, e que inspirou muitas das suas composições. E por fim, um belíssimo abre-alas com jacarés, flores e árvores que fechava a aventura bem amazônica da escola. Como cita Renato na sua sinopse, como bom descobridor, Vila Lobos mergulhou no fundo de nossa alma lírica e sentimental, do nosso temperamento rude e ingênuo de um povo em formação. Buscava a fonte de sons primários, a beleza da musicalidade bruta dos cânticos da natureza de uma terra nova como o Brasil, aqui citando em relação ao Vila Lobos. E essa relação com o popular fica ainda mais explícito no segundo setor, onde a escola aborda o início de sua vida musical, mas principalmente a valorização de um compositor que fez a sua gente, desde o norte até o sul, do leste ao oeste, inspiração para que suas baquianas e operetas se desenvolvessem, o que fica ainda mais conclusivo no segundo carro, em alusão à sua célebre composição para violoncelo e violino, o Trenzinho Caipira, talvez uma das músicas mais emblemáticas do Brasil e que fechava esse setor, o segundo da escola. Mas é o terceiro setor que marca o folião independente e o não independente. Com diabos, alerquins, pierrots e colombinas, a escola fez alusão ao bloco criado por Vila Lobos, Saudade do Cordão. E aqui tudo conflui para uma apresentação surreal. O casal de mestre Sala e porta-bandeira, em uma fantasia poética, ela de colombina e ele de pierrot, aliás com uma máscara de PVC, que deu ainda mais dramaticidade, uma apresentação belíssima que rendeu esse Cidade de Ouro aos dois. Logo atrás, uma insaciável e quente bateria que levou várias predinhas, bolsas e conversões, quase 12 no total, recolocando o espírito de ousadia característico da escola desde os tempos de Mestre André. Mas foi a terceira alegoria, uma das mais bonitas da década de 90 e facilmente uma das mais belas que já passou no carnaval brasileiro. Um enorme pierrot com alaúde, com gola de copinhos de plástico, em um tom dramático, nostálgico e elegante, o que mostrava que Renato Lage, de fato, não estava para brincadeira naquele ano. No setor seguinte, voltamos à natureza para recordar os irapurus, as onças e outros animais que encantaram o Vila Lobos. Aliás, esse para mim, na opinião pessoal, é o maior senão do desfile, já que a escola havia abordado a natureza no início, o que quebrou a sequência social que estava seguindo, o que foi retomado no quinto setor, que abordava exatamente a nossa gente. E aqui citando novamente a sinopse do Renato Lage, durante toda a sua vida, Vila Lobos sentiu o Brasil pulsando no centro do seu coração. Sua obra é um ato de amor à terra, sua gente ao país musical que ele se impôs descobrir e revelar ao mundo. Que tem no carro alegórico Regozijo de Marraça, talvez uma bela interpretação, embora um pouco romantizada, de nossa mistura. E enfim, ou no fim, a escola faz uma crítica social, pedindo o fim da fome, mais educação, moradia para todos, enfim. Que nós possamos de fato olhar para o nosso país, para a nossa gente, para a nossa terra, que todos sejamos um Vila Lobos,
que fez de sua obra e de sua vida um poema para o Brasil. E aqui a maior sacada da escola, que citando a sinopse, ele movimentou o Brasil, levando o seu nome onde quer que sua música tocasse. Lição de autoestima, sonho de grandeza, sonha despertar um gigante. E aqui citando a sinopse, a escola fez um manifesto ao brasileiro a partir da obra de Villa-Lobos, e que tem no último carro um grito de esperança, com um enorme balão em formato de coração, com as cores da bandeira do Brasil. A escola termina aquele carnaval com 4 estandartes de ouro, até então a maior premiação da escola em um único ano, vencendo nas categorias Escola, Enredo, Mestre-Sala para o Rogerinho e Revelação para a Nira, porta-bandeira. Porém os jurados não compraram muito a história da mocidade do seu enredo. Em alegorias, comissão de frente, enredo, fantasia, harmonia e samba-enredo, a escola fatura as notas máximas. Pede meio ponto em bateria pelo jurado Theo Lima e mestre-sala e porta-bandeira pela jurada Rita. Mas é Carlos Pousa que dá a nota mais polêmica da apuração, um sonoro 7,5, que despenca a mocidade na briga pelo título. Embora a escola apresentou dificuldades na entrada de 3 alegorias, um 7,5 foi um tanto quanto exagerado ao meu ver. Enfim, a mocidade fica na 4ª colocação, fica a 3 pontos atrás da Imperatriz Zampoginense. Para mim, minha opinião pessoal, o desfile da mocidade foi um pouco melhor que da Imperatriz, no sentido da emoção, né? No sentido de o envolvimento que não só os componentes, mas principalmente a arquibancada teve com a escola, né? Que eu acho que é um dos pontos principais para um desfile dar certo. Além disso, a mocidade ela ganha no voto popular, que era feito ali com as pessoas do Sambódromo. Enfim, a mocidade fez um desfile arrebatador, um dos melhores da sua história, uma cidade que tinha ganhado seu último título em 96, ainda não conseguiu naquele ano, só vai retornar a ser campeão recentemente, agora em 2017. Porém, 99 fica nos nossos corações, fica na nossa alma, na nossa mente, seja na alegoria do Pierrot, seja na comissão em frente dos Cururus, seja na alegoria, nas outras diversas alegorias, como Rio Gorgias de Marraça, naquele enorme balão em formato de coração, no final crítico. É um enredo crítico, olha só que ironia, né? É um enredo sobre Villa-Lobos, a escola pega a obra de Villa-Lobos para fazer uma reflexão do Brasil, uma reflexão do que nós temos que buscar enquanto sociedade. Então é isso, esse foi o nosso Um Samba, Uma História do Carnaval Carioca. Em breve nós vamos continuar nossa série também com Rio e São Paulo, comigo aqui falando com vocês de outros carnavais. Próximo carnaval a gente vai lá para a década de 80, então fica aí o spoiler ali, tem várias opções agora, né? Não deixe de seguir os sambistas nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Não deixe de acessar o nosso site www.sambistasdepressão.com.br. Não deixem de assinar aqui no nosso YouTube. Não deixe de tocar o sino, de clicar no sino de notificações. Se você quer ter novidades ou atualizações ou entender a história do Carnaval de São Paulo, é só seguir nas minhas redes sociais, no Carnaval SP, ou no meu podcast Sampa Samba, que fala da história do passado, do futuro e do presente do Carnaval de São Paulo. É isso, gente. Até mais e não deixem de sambar.